quem fala é o professor Rômulo. Antes de nós começarmos nossa videoaula, irei explicar por que o formato do meu vídeo é diferenciado, tá certo? É porque eu tenho que fazer explicações detalhadas. Então eu preferi só gravar minhas mãos, tá certo? Mas sou eu que estarei fazendo a videoaula, ok? Então vai começar o vídeo. Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Rômulo. Tudo ok com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. Ok? Nessa videoaula, vamos dar continuidade aos assuntos vistos em sala de aula. O tema de hoje é sistema de numeração decimal. Bem tranquilo, tá certo? E o que é o sistema de numeração decimal? É um conjunto de regras que permite ler e escrever qualquer número, tá certo? Olha só, vamos ver suas características? Olha só, quais são as características do sistema de numeração decimal? A primeira característica que a gente vai frisar é que ele utiliza símbolos diferentes para representar quantidades, tá certo? A gente utiliza de 1 a 9 para representar quantidades. E você me pergunta, e o zero? O zero representar a ausência, tá certo? Ausência de quantidade, tá certo? Bem tranquilo. Ausência de quantidade. Ok? Outro ponto importante é que o sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente utiliza hoje, ele é posicional, tá certo? E o que é isso? É que dependendo da posição que ocupa o numeral, um mesmo algarismo representa valores diferentes. Vamos ver isso no exemplo, tá certo? A gente tem um numeral 567. Preste atenção. O 7 está nessa posição, tá certo? Vamos colocar agora, trocar ele de posição com 5. Olha só, vamos jogar o 7 lá para a posição do 5 e o 5 vamos trazer para a posição do 7, tá certo? Então aqui é 567 e aqui é 765. Tranquilo? Olha só, você concorda comigo que esse algarismo 7 é o mesmo e desse algarismo 7, tá certo? Só que eles estão em posições diferentes. Você vai perceber por isso que o sistema de numeração decimal é posicional. Por quê? Nesse numeral, esse 7 representa 7 unidades. Só que nesse numeral não, tá certo? Nesse numeral, esse 7 vai representar 700 unidades, tá certo? Unidades. Que é a mesma coisa de 7 centenas. Tranquilo? Então, você percebe que o sistema de numeração decimal é posicional, que dependendo da posição, tá certo? Do algarismo, ele vai ter valores diferentes. Tranquilo? Olha só, outra característica importante de a gente falar do sistema de numeração decimal é que eles são agrupados de 10 em 10, tá certo? Acompanhe comigo nesses exemplos aqui. Olha só, 10 unidades, tá certo? Equivale a uma dezena. Ok? Olha só, 10 dezenas vai equivaler a uma centena, tá certo? E por fim, 10 centenas vai equivaler a uma unidade de milhar. Ok? Bem tranquilo, tá certo? É só para mostrar para vocês que agrupamos de 10 em 10. Vem comigo, vamos para a ordem e classes, tá certo? Veja essa tabela aqui. Olha só, lembrando, no sistema de numeração decimal, cada algarismo ocupa uma ordem, tá certo? E a cada 3 ordens, temos uma classe. Percebam, sempre da direita para a esquerda, tá certo? Olha só, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A cada 3 ordens a gente muda de classe. A quarta ordem já vai ter que mudar de classe, tá certo? Primeira, segunda, terceira, classe das unidades. Chegando na quarta, a gente já está na classe dos milhares, tá certo? Então, e assim sucessivamente, sempre da direita para a esquerda. A cada 3 ordens, a gente muda de classe.
temos a classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões e classe dos bilhões, tá certo? Ó, e assim sucessivamente, classe dos trilhões e por aí vai, tá certo? Ó, vamos ver o exemplo aqui. Ó, 5.478. Perceba que esse número, tá certo? Ó, está na classe dos milhares. Por quê? Porque ele tem 4 ordens, ó. 1, 2, 3, 4 ordens, tá certo? Tranquilamente. Nós percebemos, ó, que o 8 é a primeira ordem, o 7 é a segunda, o 4 é a terceira e o 5 é a quarta ordem, tá certo? Ó, então, esse número, ó, é formado por 5 unidades de milhar, tá certo? Ó. Como assim, professor? Olha só, o 5, tá certo? Ó. O 5 é quarta ordem. Olha só, percebam aqui na tabela, quarta ordem, unidades de milhar. Então, ó, é formado por 5 unidades, tá certo? Ó, de milhar. Olha só. Agora, o 4, ó. O 4 está na terceira ordem. Então, vai ser, ó, centenas, tá certo? Ó. 4 centenas. Ó, o 7. Percebemos que está na segunda ordem, tá certo? Ó. Então, vai ser 7 dezenas. E, olha só, 8 unidades, que é de primeira ordem, tá certo? Ó, 8 unidades. Tranquilo perceber isso aí, né, gente? Olha só, só você olhar, tá certo? Ó, para a tabelinha, a gente não precisa da tabela para fazer isso, vocês vão lembrar depois, tá certo? Então, ó, é formado por 5 unidades de milhar, tá aqui, 4 centenas, 7 dezenas e 8 unidades. Bem tranquilo, tá certo? Ó, vamos pegar o mesmo número aqui para representar isso aqui de uma forma diferente, tá certo? Ó, olha só, é formado por 5 unidades de milhar. Então, ó, isso aqui corresponde a 5.000, tá certo? Olha só, 4 centenas, isso aqui corresponde a 400. 7 dezenas, ó, corresponde a 70, tá certo? E 8 unidades, que é o 8 mesmo, tá certo? Ó, olha só, como é que é isso, professor? Ó, 5 unidades de milhar, tá certo? Ó, milhar. Multiplicar por 1.000, tá certo? Ó, multiplicar por 1.000. Olha, 4 centenas multiplicar por 100, ok? 7 dezenas multiplicar por 10 e 8 unidades, tá certo? Ó, então, o que é que eu fiz? Ó? 5 unidades de milhar, 5 vezes 1.000, 5.000. 4 centenas, 4 vezes 100, 400. 7 dezenas, 7 vezes 10, 70. E 8 unidades. Claro que somando tudo isso, vamos retornar a esse mesmo valor aqui. Ok? Olha só, uma coisa importante é você observar o valor posicional de cada algarismo, tá certo? Ó, observe o valor posicional de cada algarismo. Porque sabemos que o sistema de numeração decimal é posicional, tá certo? Ó, olha só, podemos fazer isso aqui de outra forma, ok? Como eu falei aqui, ó, 5 unidades de milhar. Então, é 5 vezes 1.000, multiplicar por 1.000, tá certo? Ó, mais 4 centenas, multiplicar por 100, 4 vezes 100. Mais 7 dezenas, multiplicar por 10, 7 vezes 10. E 8 unidades, tá certo? Ó, isso aqui vai me retornar o mesmo valor desse daqui, tá certo? Ó, vamos conseguir chegar a esse mesmo número, 5.478, ok? Olha só, para ficar mais sugestivo, observe no quadro de ordens, tá certo? Ó, no quadro de ordem. Olha só, primeira ordem está o número 8, olha só.
Segunda ordem está o quê? O número 7, só para preencher. Ó. Terceira ordem, o 4. E quarta ordem, o 5, olha só. Mesmo número, 5.478. Só para ficar, para você observar melhor, tá certo? Ó, a ordem de cada número, ok? Vamos lá para o segundo exemplo, tá certo? Ó, o número 63.042. Olha só. Colocando no quadro de ordens, tá certo? Para ficar mais fácil para vocês, ó. Ó, qual é a primeira ordem desse número? É o 2, tá certo? Sempre da direita para a esquerda, nunca esqueçam. Ó, segunda ordem é o 4, terceira ordem é o 0, tá certo? Ó, quarta ordem é o 3 e a quinta ordem é o 6, tá certo? Ó, colocamos aqui para ficar bem sugestivo para vocês, tá certo? Ó, olha só. Então, o que é que a gente percebe? Ó? Que esse número possui quantas ordens? 5 ordens, tá certo? 5 ordens. Então, a gente vem, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, tá certo? Ó. Então, o que é que a gente percebe? Ó? Que ele tem esse número, tá certo? Ó. É formado por 6, ó, tá certo? Ó, dezenas de milhar. Tá certo? Ó, 6 dezenas de milhar. Olha só. 3, ó, está na quarta ordem, tá certo? Ó. Então, vai ser 3 unidades. 3, tá certo? 3 unidades de milhar. Ok? Olha só, percebam que esse da terceira ordem, então, é o 0, tá certo? Ó. E a gente lembra que o 0 é ausência de quantidade, tá certo? Ó. Então, na ordem da centena, ela não tem quantidade, ok? Então, vamos para o 4. Ó. O 4 está na segunda ordem, então, a casa das dezenas. Ó. Eu tenho 4 dezenas. E, olha só, o 2 na primeira ordem, casa das unidades, tá certo? Ó, e 2 unidades. Tranquilo? Perfeito, tá certo? Ó, olha só, percebam o mesmo número aqui. Olha só o que a gente vai fazer, o que a gente fez no exemplo anterior. Olha só, nós sabemos, ó, que a quinta ordem, tá certo? Ó, é a ordem da dezena de milhar, tá certo? Ó, então, a dezena de milhar, multiplicar por 10.000, tá certo? Ó, então, eu tenho aqui, ó, 60.000, tá certo? Ó, mais o quê? Mais o 3. Olha só, o 3 está na quarta ordem, que é a da unidade de milhar. Então, multiplicar por 1.000. Então, 3.000, tá certo? Ó, 3.000. Mas, você percebe que o da terceira ordem é o 0 é a ausência de quantidade, tá certo? Ó, então, eu não vou ter nenhuma centena. Só que eu tenho o quê? Olha só, da segunda ordem, tá certo? 4, que é da dezena. Então, multiplicar por 10. 4 vezes 10, 40, tá certo? Mais 2 unidades. Olha só, você percebe que se somar isso aqui, você vai retornar a esse valor aqui, tá certo? Isso que eu falei também, podemos fazer daquele outro modo que a gente viu. Olha só, que eu já estava falando aqui. Ó, 6 dezenas de milhar. Então, 6 vezes 10.000, tá certo? Mais o quê? Ó, 3 unidades de milhar, multiplicar por 1.000. 3 vezes 1.000. Mais, olha só, o 0, ausência de quantidade, tá certo? Não tem centenas nesse número. O 4, olha só, 4 dezenas, multiplicar por 10. 4 vezes 10. E 2 unidades. Olha só. Você perceba que, quando fizer essas operações, você vai ficar com isso aqui, tá certo? E vai retornar novamente a esse número aí, tá certo? 63.042. Ok? Espero que tenham entendido. Vamos lá para nosso exercício, tá certo?
referente ao conteúdo que a gente viu para fixar esse conteúdo bem, tá certo? Ó, exercício número 1. As décadas são contadas em agrupamentos de 10 anos, tá certo? Ó, uma década equivale a 10 anos. O agrupamento dele é de 10 em 10, tá certo? Ó, assim, 36 anos, ó, correspondem a 3 décadas e 6 anos. Por quê? Olha só. O agrupamento da década é de 10 em 10 anos, tá certo? Ó, em 36 anos, eu tenho 30 anos, tá certo? Ó, que no caso são 3 décadas. E sobrou esse aqui, tá certo? Ó, 6 anos, que eu não posso formar uma década. Que só forma uma década quando completar 10 anos, tá certo? Ó, então, eu tenho 3 décadas e 6 anos. Tranquilo? Ó, responda de forma semelhante o correspondente a. Vamos para a atividade aqui, tá certo? Ó, letra A, 22 anos. Ó. Vamos fazer o que a gente fez aqui. Olha só. 22 anos. Dentro de 22 anos, a gente tem o quê? Ó? 2 décadas, tá certo? Ó, 2 décadas. Que são 20 anos, olha só. E o que sobrou para a gente foi 2 anos. 2 anos não dá para formar uma década. Então, 22 anos tem 2 décadas e 2 anos. Tranquilo, gente? Espero que tenham entendido, tá certo? Ó, letra B, 69 anos. Olha só. Você percebe? 69. Eu tenho aqui, ó, 6 décadas, tá certo? Ó, 6 décadas. Lembrando, 9 anos. 69. Esse 9 anos não dá para formar uma década, porque só forma uma década novamente quando chegar a 10. Então, vai ficar 6 décadas e 9 anos. Tranquilo? Espero que tenham entendido, tá certo? Ó, vamos prosseguir aqui. Olha só, número 2. As semanas são contadas em agrupamentos de 7 dias, tá certo? Ó, então, o agrupamento é de 7 em 7. Assim, 20 dias correspondem a 2 semanas e 6 dias, tá certo? Ó, bem tranquilo de perceber isso, né, gente? Ó, 20 dias, olha só. A gente percebe que 3 semanas dão 21 dias. Por quê? Porque 3 vezes 7 é 21. Professor, de onde vem esse 7? Olha só. Lembra o agrupamento das semanas é de 7 dias. Então, se eu tenho 3 semanas, 3 vezes 7, 21. Só que eu só tenho 20 dias, então eu não posso ter 3 semanas. Então, eu vou ter 2 semanas, ó. 2 vezes 7 dá 14. E vai restar até chegar aos 20 dias, tá certo? Ó, então, eu vou ter, ó, 2 semanas e 14 para chegar em 20, falta 6. Então, é 2 semanas e 6 dias, ok? Olha só. Responda de modo semelhante o correspondente a. Vamos fazer o que a gente fez aqui em cima nesses exemplos, ó. 56 dias, tá certo? Ó. Olha só. O que é que a gente percebe? Vamos recorrer à tabuadazinha, tá certo? Você tem que lembrar da tabuadazinha para fazer isso mais rapidamente. Olha só. Eu percebo que na tabuada, ó, 8 vezes 7 é igual a 56. Tranquilo? Tranquilo, ó. E eu lembro, ó, que o agrupamento das semanas é de 7 em 7 dias. Olha só. Então, se eu tiver 8 semanas, 8 vezes 7, eu tenho 56 dias. Tranquilo. Então, 56 dias corresponde a 8 semanas, tá certo? Ó, 8 semanas. Tranquilo? Ok. Olha só. Letra B, tá certo? Ó, acompanhe comigo a letra B. Olha só. Na letra B, para ficar mais fácil para a gente pode fazer uma divisãozinha aí, tá certo? Ó, olha só. Lembra que o agrupamento das semanas é 7 dias, tá certo? Ó, eu posso fazer 217 dividido por 7, tranquilamente, tá certo? Ó, divisão, ok? Lembram? Olha só, da esquerda para a direita, ó. 2 não dá para dividir por 7 porque é menor. Então, eu vou pegar 21, tá certo? 21 dividido por 7, 3. Por quê? 3 vezes 7 é 21. 21 para chegar em 21, não falta nada.
porque 21 é o próprio 21. Baixamos quem? O 7. Tranquilo? 7 dividido por 7, 1. Porque 1 vezes 7 é 7. Para chegar em 7, não falta nada, tá certo? Ó. Deu o resultado bem tranquilo, ó, 31. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver 31 semanas, ó, lembrando novamente que o agrupamento de semanas é de 7 em 7. Então, se eu tiver 31 semanas, 31 vezes 7 vai dar 217 dias. Então, 217 dias corresponde a 31 semanas. Tranquilo, gente? Espero que tenham entendido, ok? Vamos lá para o número 3, tá certo? Ó, determine o número formado por. Olha só, a letra A gente tem, ó, 7 vezes 1000, mais 8 vezes 100, mais 9 vezes 10, mais 5, tá certo? Ó, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, vamos responder o que está dentro de parênteses, tá certo? E depois a gente soma tudo. Você vai ver que vai ficar bem tranquilo, tá certo? Ó, vamos lá. Olha só. Vou colocar um igual aqui. Ó, 7 vezes 1000. Olha só. Vamos fazer aqui do lado, tá certo? Ó, 1000. Vamos colocar em cima 1000 vezes 7. Multiplicação normal, alunos, tá certo? Ó, 7 vezes 0 é 0. Todo número multiplicado por 0 vai dar 0. 7 vezes 0, 0 de novo. 7 vezes 0, 0 de novo. 7 vezes 1, 7. Não é isso? Ó. Quanto deu o resultado desse parênteses? 7.000. Vou colocar aqui, ok? 7.000. Mais, olha só. Vamos agora responder o segundo, tá certo? Ó, parênteses. Puxar ele para cá, tá certo? 8 vezes 100, bem tranquilo. Vamos fazer aqui, ó. O 100 em cima, o 8 embaixo. Olha só, 8 vezes 0, 0. Todo número que multiplicar por 0 vai dar 0. 8 vezes 0, 0. E 8 vezes 1, 8. Ok, gente? Quanto deu? 800. Tranquilamente. Mais, ó, vamos repetindo mais. Olha só, chegamos em outro parênteses. 9 vezes 10. Vamos trazer ele para cá, tá certo? 9 vezes 10, tranquilamente, tá certo, gente? 10 vezes 9, olha só. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9, ok? 90. Vamos colocar ele aqui. E mais 5, ó. O 5 não tem quem multiplicar. Vamos apenas repetir, tá certo? Agora, gente, é só somar tudo isso, tá certo? Ó. Vamos puxar para aqui para baixo, porque não vai dar aqui, tá certo? Ó. Então, vai ser 7.000, mais quem? Mais 800, mais 90, mais 5, tá certo? Ó. Tranquilamente, somar. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 0 mais 0, 0. 0 mais 9, 9. 0 mais 8, 8. E o 7 não tem com quem somar, eu só faço baixar ele. Quanto deu, gente? 7.895, tá certo? Peço perdão por ter ficado muito apertado aqui, tá certo? Mas deu para entender, ok? Vamos agora para a alternativa B, tá certo? Acompanhe comigo aqui. Olha só. Mesmo modo que a gente fez a alternativa A, tá certo? Ó, vamos trazer para aqui. Olha só, gente. Vamos multiplicar aqui, tá certo? Para vocês visualizarem. Olha só. 10.000 vezes 2. Bem tranquilo. Olha só precisaria fazer 2 vezes 1, 2 e repetir o restante de 0. Mas vamos multiplicar para vocês perceberem. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0 também. Novamente 0, novamente 0. Tudo que eu multiplicar por 0 vai dar 0. 2 vezes 1, 2. Olha só, 20.000. Então, somente eu só precisaria multiplicar 2 vezes 1 e repetir o restante, tá certo? Mas tranquilo, vamos colocar aqui, ó. Deu 20.000, tá certo? Mais, olha só, vamos resolver agora esse parênteses aqui. 5 vezes 1.000, olha só. Podemos usar também um macetezinho, tá certo? Ó, para a gente fazer 5 vezes 1, 5 e repito os zeros. Ou a gente pode multiplicar normal. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Tranquilo?
mais 5.000, tá certo? Ó, e vou repetindo mais e operando. Ó, esse parênteses, 4 vezes 100. Ó, 100 vezes 4, ok, gente? 4 vezes 0, tranquilo, 0. 4 vezes 0, tranquilo, 0. 4 vezes 1, 4, ok? 400. Mais, olha só, 3 vezes 10, ok, ó? 10 vezes 3, 3 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Quanto deu? 30, tá certo? Ó. Aqui não tem com quem multiplicar, eu só faço repetir, mais 8. Ok? Olha só, agora temos apenas somas, tá certo? Ó. Vamos fazer aqui abaixo. Olha só, quanto vai dar isso aí? 20.000 mais quem? Mais 5.000, tá certo? Ó, soma normal, gente. Mais 400, mais 30, mais 8, ok? Ó, soma. Ó, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 8, 8, tá certo? Ó. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 3, 3. 0 mais 0, 0. 0 mais 4, 4, tá certo? Ó. Eu estou fazendo passo a passo, mas vocês podem fazer direto. Ó. Aqui é tudo 0, então aqui vai dar 8, tá certo? Ó. Aqui é tudo 0, aqui vai dar 3. Aqui todo 0, aqui só 4, tá certo? Estou fazendo bem explicadinho para vocês acompanharem, mas vocês podem fazer direto, se vocês quiserem. 0 mais 5, 5. 2 não tem com quem somar, eu só faço repetir, tá certo? Ó. Então, quanto deu isso aqui, ó? Vamos colocar o resultado aqui, tá certo? Ó. Igual, não vai dar aqui, igual a quanto? A 25.438, tá certo? Tranquilo? Vamos para o número 4. Observe o número abaixo e responda as questões, tá certo? Em relação a esse número aqui, 9.687, ok? Olha só, letra A. Quantas ordens tem esse número? É só a gente lembrar do conceito, não é isso? Olha só, da direita para a esquerda, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, tá certo? Olha só. Então, esse número possui 4 ordens, tá certo? Ó, 4 ordens. Tranquilo? Letra B. Qual é o algarismo da quarta ordem? Fica bem fácil, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Qual é o algarismo? 9, tá certo? Ó. O algarismo 9. Ok? Letra C. Qual é o algarismo que representa a ordem das centenas? Vamos relembrar. Olha só. Primeira ordem, unidades. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centenas, tá certo? Ó. Então, essa terceira que representa centena. Então, qual é o algarismo que representa a ordem das centenas? É o algarismo 6. Vamos para a letra D. Quantas classes tem esse número? Tá certo? Então, bem tranquilo aqui, ó. Olha só. Primeira ordem a gente já colocou aqui. Segunda e terceira ordem. Lembra que a partir de 3 ordens a gente muda de classe. Então, aqui a gente está na classe das unidades. Passou daqui, a gente está na classe dos milhares. Então, esse número tem quantas classes? 2, não é isso? Ó. A classe das unidades e a classe dos milhares. Então, 2 classes. Ok? Com esse exercício, a gente termina a parte de sistema de numeração, tá certo? O decimal. Espero que tenham entendido e até a próxima.